Olá, sejam muito bem-vindos ao Band Entrevista. O comércio internacional vive um momento de incertezas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar o que está sendo chamado de tarifaço. As taxas atingem os maiores exportadores do mundo. China, por exemplo, foi taxada em 54%, União Europeia em 20% e o Brasil em 10%. O novo cenário mundial cria um ambiente de desafios, mas também pode criar oportunidades. Sobre esses e outros assuntos, recebemos o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, Jorge Viana. Seja bem-vindo, presidente. É um prazer, Rodrigo, estar aqui com vocês. Apesar de não ser a melhor hora, mas nós temos que lidar com a realidade, né? É verdade. O prazer é nosso, presidente. Aliás, eu queria até aproveitar e perguntar se não poderia se transformar numa hora um pouco melhor para o Brasil, se não poderiam criar oportunidades diante dessa guerra comercial internacional. Eu sei que isso é uma vertente que alguns pegam. Onde é que o Brasil pode se dar bem? Onde é que a gente, com esperteza, pode tirar vantagem? Eu acho que no mundo mais hostil, mais conflituoso, ninguém ganha. É isso que conta. O mundo vive uma economia globalizada, a gente vive uma interdependência muito grande. As cadeias produtivas estão todas conectadas, por mais que a gente queira ou não. Isso foi construído ao longo de décadas. Um país, a maior economia do mundo, romper com isso... Aliás, o que fez a pedagogia desse processo, que são os Estados Unidos, é muito grave. Eu acho que, por mais que o Brasil possa tirar uma vantagem aqui ou ter uma oportunidade ali, mas, no final, vai ficar ruim para todo mundo. É o que eu penso, como presidente da Apex, que é a agência responsável pelo Brasil pelas exportações e pela atração de investimentos. Essa semana mesmo eu dei uma entrevista coletiva, vocês cobriram, ao vivo, quero agradecer, e as notícias seguem piorando. Não é só, por exemplo, a China retaliou agora nessa semana, que passou na mesma proporção os Estados Unidos, aí nós estamos falando da primeira e da segunda economia, e eu não sei se nós vamos estar trocando de era, mas o certo é que é mais do que um gesto. Nós podemos estar vivendo, de fato, o fim de um tempo e o começo de outro. Isso eu não acho nada bom quando a gente vive crise climática, né, crise demográfica e um mundo de desafios no mundo atual, de ainda insegurança alimentar, de falta de acesso de boa parte dos países ao desenvolvimento que a gente chama, e guerra na Europa. Agora, presidente, eu queria até aproveitar a sua experiência como governador, senador e alguém que acompanha a cena política para lhe perguntar, essa medida dos Estados Unidos não pode se reverter contra o presidente Donald Trump, no sentido de que deve prejudicar o mercado pro consumidor americano? Eu acho que isso é mais provável. Inclusive, quando eu conversava com os jornalistas, e falo aqui com você e com os ouvintes da Band News e da rádio também, veja, é uma medida, ou são um conjunto de ações muito difíceis de serem implementadas. Mas são os Estados Unidos, eles podem tudo. Não pode. Os Estados Unidos, por exemplo, tinham uma dependência da China muito maior do que é hoje. Aliás, o mundo inteiro, na pandemia, descobriu que até máscara tinha que importar da China. Respiradores, fila de avião dos Estados Unidos, do mundo inteiro, querendo pegar respiradores para salvar vidas. E todo mundo foi diminuir a dependência, porque eu acho que também não é saudável ter a dependência de um ou de outro país. Mas os Estados Unidos vêm há muitos anos tentando diminuir. Eles importavam perto de 22%, 23% da China. Aí apostaram no México, no Canadá, para diminuir essa dependência. Hoje, os Estados Unidos importam quase $1 trilhão de produtos do México, 500 e pouco, e mais 400 e poucos do Canadá. Foram os primeiros países que foram taxados. Isso vai mexer na integridade da cadeia produtiva, é tudo interdependente hoje. Posso falar uma coisa com certeza para você, tem produtos que saem do México, matérias-primas, que passam 8 vezes na fronteira. Vamos supor, sai minério de ferro, vai, atravessa, aí faz lingote de ferro, volta, aí faz um componente de uma peça, aí volta na fronteira, aí começa a compor um motor de um carro, volta, e depois é o carro que vai ser exportado. O mundo está dependendo assim. Agora, presidente, o senhor mencionou aí nessa possibilidade de reação, e essa é a pergunta que todo mundo está fazendo, né? Acabamos de ter uma proposta aprovada no Congresso Nacional, aliás, chamou a atenção a União
de base do governo, com oposição, bancada do agro, para um arcabouço ali de reciprocidade. O senhor acredita que esse não é o momento de uma resposta imediata? Há caminhos ainda de diálogo, da diplomacia? A ameaça de crise é tão grave que merece elogio ao Congresso. O Congresso brasileiro, que vive também num tensionamento, numa hostilidade muito ruim para o país, mas que tem votado algumas medidas, eu falo como ex-senador, ex-congressista, mas quando eu vi a ex-ministra Tereza Cristina, ex-ministra do Bolsonaro, sendo relatora de uma medida que votou num dia na Câmara, votou no Senado e votou no outro dia na Câmara, e que cria uma salvaguarda para o país, para o governo do presidente Lula, eu falei, poxa vida, nem tudo está perdido. Porque tem horas que tem que ter união. E acho que o Congresso tomou uma medida muito importante e que é a quarta medida na nota do governo. Se continuar assim, se não der diálogo, se não tiver cotas, se não tiver a possibilidade de um revés pelo lado americano, nós podemos fazer a reciprocidade, que é o que o Congresso aprovou nessa medida muito importante para quem está no Executivo. Agora, presidente, a gente começou a entrevista falando sobre oportunidades que podem ser criadas. A gente sabe que o cenário ainda é muito difícil, até para a compreensão mundial. Mas o senhor estava citando a entrevista coletiva que deu e teve uma declaração do senhor que repercutiu de forma significativa, que foi sobre a oportunidade daquele acordo com a União Europeia. Esse novo cenário, isso pode facilitar esse acordo tão esperado? Depois de 20 anos de negociação, o presidente Lula pegou esse acordo Mercosul e União Europeia, eu sou testemunha, como presidente da Apex, ajudei o Itamaraty, o MDIC, enfim, todo o governo, mas por que não aconteceu antes? Aí foi firmado e cessaram as negociações, né? A presidente da União Europeia veio no Mercosul, o Mercosul concordou, mas isso precisa ser aprovado nos governos da União Europeia por uma maioria qualificada, com uma parte da população tendo que aprovar, e aqui no Mercosul. Com essa crise, ou com esses atos do presidente Trump, certamente esse acordo pode ser acelerado. Eu estou falando do maior bloco econômico do mundo. São 720 milhões de pessoas. A União Europeia exporta pouco mais de 600 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Nós exportamos perto de 50 bilhões de dólares para a União Europeia. E eles não têm uma base, as matérias-primas, a segurança alimentar, a energia renovável, é um endereço, tem como endereço o Brasil. Então, o Brasil tem muitas vantagens. É como se o Brasil tivesse feito o dever de casa, diversificando sua economia, indo mais presente para a África, para a Ásia. Acabamos de ver, eu fui na missão do presidente no Japão e no Vietnã. 60% do PIB do mundo hoje está na Ásia. 40% do comércio está na Ásia. Os Estados Unidos taxou em mais de 30%. Os países que estão... O Vietnã vai crescer esse ano, iria crescer 9%. Está crescendo uma média de 7%. Então, não é uma medida. Eu vi The Economist nessa semana agora que passou, botou na capa o presidente Trump cerrando o mapa dos Estados Unidos e caindo num buraco. É muito complicado a medida que está sendo adotada, eu acho que não cabe nesses tempos. E volto a repetir, eu acho que a maior dificuldade não é na relação com o resto do mundo, é deles mesmos implementarem no seu próprio país. E a União Europeia, que é o sonho de consumo, é um lugar que tem um alto padrão de consumo, pode ser a grande parceira do Brasil nesse momento. O Brasil não tem mais, como tinha no governo passado, crise com a China, não faz piada com o chinês, não briga com os Estados Unidos, não briga com a Argentina, nem mesmo do Milei, e está muito presente na Ásia. Eu sinceramente acho, pensando assim, talvez os danos, o menor dano dessa equação toda poderá ser no Brasil, mas que o mundo vai sair pior se isso for implementado, isso é certeza. Agora, presidente, a gente vai um rápido intervalo, mas eu quero aproveitar a sua presença para a gente lançar um olhar para o exportador brasileiro, porque a gente sabe que o potencial é enorme, né? É gigante como o Brasil. A gente vai um rápido intervalo e volta já com o presidente da Apex, Jorge Viana, aqui no Band Entrevista. Não saia daí. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje com o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana.
Presidente, a Apex vai promover, a partir do dia 9 de abril, aqui em Brasília, o Exporta Mais Brasil 2025. Evento que tem como foco empresas do setor de tecnologia, da informação. Queria já perguntar ao senhor qual é a expectativa para esse evento e quais oportunidades podem ser criadas. Então, primeiro vamos assim, eu gosto muito de contextualizar, né? De onde saem as exportações do Brasil? O Brasil exportou, nesses últimos anos, perto de 340 bilhões de dólares. Teve um saldo comercial que voltou a quebrar todos os recordes no governo do presidente Lula. Nos 2 anos, mais ou menos 150 bilhões de dólares. Isso é uma coisa incrível, desde que a gente não compare com o México. O México hoje tem, no ano passado, teve um saldo comercial com os Estados Unidos de 150 bilhões de dólares. Mais do que 2 vezes o saldo que o Brasil tem com o mundo. Imagina a confusão que está lá no México e nos Estados Unidos. Mas voltando para cá, as exportações nossas, elas saem basicamente do Sudeste e do Sul. Mais ou menos o Sul, então, o Sul exporta 50 e poucos bilhões de dólares, o Centro-Oeste, onde nós estamos, uns 50 e poucos bilhões de dólares, o Norte e o Nordeste, em torno de 25, 26 bilhões de dólares. O resto é tudo Sudeste, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, enfim. E o desafio nosso é como é que a gente melhora as exportações? Como é que a gente faz uma equidade entre as regiões? Essa semana mesmo em Brasília, a gente fez um evento de atração de investimento, Investe Mais Estados, para que a gente possa melhorar a performance dos estados. Mas quando a gente pega o Centro-Oeste, voltando aqui para onde nós estamos, e aí a história nossa do Exporta Mais DF, é dentro desse contexto. O Distrito Federal exporta pouco. Dos 50 e poucos bilhões, aqui o Distrito Federal exporta pouco mais de 300 milhões de dólares. E nós queremos mudar isso. Daí a importância de trazer o Exporta Mais para cá, que é um programa que nós criamos na Apex agora, desde que nós chegamos. Já fizemos mais de 20 edições. Esse ano vamos fazer mais outras 20, que a gente traz o comprador. Em vez de levar uma empresa do DF, que aqui a gente tem exportadora. A gente exporta até croissant, pão de queijo. O DF é interessante. Tem uma pessoa no Gama que exporta croissant para vários países. Aí a gente entrou, mergulhou nisso, fez parcerias com a Federação da Indústria, fez parceria até com o governo do DF, e nós estamos trazendo esse Exporta Mais, que a ideia é trazer empresas, compradores de empresas do mundo. Eu acho que vão ser perto de 10 países, compradores de 10 países, e apresentar a esses compradores os produtos que nós temos aqui no Distrito Federal. Porque eu, como estudei aqui, eu sou do Acre, né? Mas eu acho que nós que trabalhamos aqui temos que cuidar do lugar que a gente vive. Daí a importância da gente entender que o Distrito Federal talvez tenha, foi assim que Juscelino pensou, a melhor logística. Nós estamos na melhor posição do Brasil, perto de tudo no Brasil, mas isso ainda não está adequadamente explorado, eu penso. Eu acho que os próprios governos locais deveriam fazer do DF uma plataforma para não ficar só o centro administrativo do país. A gente pode ser o maior centro de tecnologia, pode ser o maior centro de educação, o maior centro de saúde do país aqui, ou o centro médico também, podíamos fazer, né? Mas eu acredito nisso. Nós estamos tentando fazer a nossa parte como Apex. Aliás, estamos até fazendo a sede da Apex nessa nossa gestão, que é um prédio que, para mim, tem que estar aberto nos fins de semana. A gente vai inaugurar até julho. Para a gente poder... Eu acho que tudo que se fizer aqui em Brasília tem que também atender os moradores de Brasília. Esse é o espírito da sede nova da Apex, por exemplo. Agora, presidente, nesse evento tem uma parceria interessante que é com o Sebrae. E tem um desafio enorme que é histórico brasileiro, que é inserir a micro e pequena empresa na pauta de exportação, né? Tem exemplos mundiais, a Itália, que é uma referência, né? Que tem lá uma parcela muito significativa de micro e pequenas. Mas eu sei que essa gangorra aí, esse número está mudando, aí teve crescimento já aqui no Brasil. Como inserir aí essa semente da importação no micro e pequeno empreendedor do Brasil? Tu tem muita razão quando pega a Itália como referência. As cooperativas na Itália, a micro e pequena empresa, o empreendedor, o design. Eu, quando fui governador, eu fui fazer uma imersão na Itália, a partir de um amigo bispo, que tinha estudado na Itália, bispo da Igreja Católica. E eu fui lá na região da Brianza, lá em Como,
para ver o design de móveis, porque eu queria fazer o mesmo no Acre. Quem tinha passado antes de mim, alguns anos antes, era o Bill Clinton, quando era governador do Arkansas. Então, não é pouca coisa pensar na Itália como um case muito interessante, né? Mas nós estamos fazendo uma grande parceria com o Sebrae. O Décio, o presidente do Sebrae, tem sido um parceiro enorme. A Apex também está num processo de mudança. No nosso planejamento estratégico, nós estamos prevendo para o ano que vem alcançar 20 mil empresas apoiadas pela Apex. Nós alcançamos no ano passado 21 mil empresas. E dessas 21 mil empresas que a Apex trabalha, exportadora, óbvio, ou com potencial de exportação, 54% são micro e pequenas empresas. Nós temos um programa chamado PayEx, que completa agora 20 anos, que nós estamos dobrando o potencial dele, que habilita empresas a serem exportadoras. Estamos fazendo aqui no Distrito Federal isso, estamos fazendo nos 27 estados, e é dessa maneira que eu acho que avança. Agora, estamos fazendo com o Sebrae. O Sebrae é a organização, e o Décio está fazendo um belo trabalho, que mais tem capilaridade no Brasil. Está presente, ela ajuda um empreendedor a virar um microempresário, a virar uma pequena empresa. E nós juntamos a Apex com o Sebrae, porque eles fazem a parte para baixo e nós fazemos a parte de levar isso para o mundo. Então, no nosso escritório em Lisboa, nós vamos estar juntos, a Apex e Sebrae. No Web Summit em Lisboa, nós levamos mais de 200 startups. Agora, nós estamos participando da Expo Universal em Osaka. Nós vamos estar trabalhando com a promoção do Brasil. Eu acabei de voltar da Alemanha, a maior feira industrial do mundo, em Hannover. O Brasil vai ser país homenageado no ano que vem. E nós vamos estar lá com a CNI, com o Sebrae, com o Itamaraty, e vamos levar mais de 200 empresas, que o Brasil está completamente ausente da maior feira na Alemanha de indústria. Por quê? Porque tinham acabado com o Ministério da Indústria e Comércio, agora é o vice-presidente que é o ministro, nós voltamos com a nova indústria. Então, o Brasil está vendo uma fase muito bacana. E eu quero que o Distrito Federal, que eu não gosto de chamar de GDF, o governo do Distrito Federal, as empresas daqui possam também crescer. Porque se o Mato Grosso exporta muito, se Goiás exporta muito, se o Mato Grosso do Sul exporta muito, por que não o Distrito Federal exportar mais? Daí a gente está fazendo o Exporta Mais aqui. E eu estou certo de que Norte, Nordeste, Distrito Federal e outros que nós estamos pondo a olhar têm maior potencial de crescimento. E tudo que nós queremos é que a gente tenha mais empresa exportadora, porque uma empresa que exporta, ela paga melhor seus colaboradores, ela se qualifica melhor, porque ela tem que buscar certificação, ela está concorrendo com o mundo. Então, é nessa linha que nós da Apex estamos trabalhando. Queria até aproveitar, presidente, a gente está indo para o intervalo, mas já deixar um tema aqui para o próximo bloco, que é o desenvolvimento regional, a partir da pauta de exportação. Então, a gente deixa esse assunto logo depois de um rápido intervalo, não saia daí, hoje com o presidente da Apex, Jorge Viana, aqui no Banho de Entrevista. Voltamos já. Estamos de volta com o Banho de Entrevista, hoje com Jorge Viana, presidente da Apex Brasil. A gente foi ao intervalo e deixamos esse assunto aqui para a gente conversar, presidente. Desenvolvimento regional a partir de um olhar voltado para a exportação. O senhor estava citando até preceito constitucional, né? Então é uma obrigação da autoridade pública brasileira. Mas como mudar um pouco esse mapa? Como desenvolver regionalmente a partir da exportação? O grosso da infraestrutura nossa, desculpa usar o termo assim, ao longo de décadas, até séculos, foi feito tudo no Sudeste, no Sul, e depois, na metade do século passado, Juscelino começou a entendendo isso, trouxe para o Centro-Oeste. Mas se a infraestrutura nossa está no Sudeste e no Sul, é ali que estão também a instalação das empresas, é ali que está a maior base de exportação. E onde é que a gente pode crescer mais? No Nordeste, no Norte, na Amazônia e, obviamente, aqui no Centro-Oeste também, né? Então, é essa leitura que eu faço, porque eu fui prefeito, fui governador, fui senador, e eu acho que um país é continental e tem um potencial extraordinário para fazer. E está na Constituição essa obrigatoriedade. E é muito desigual. Você veja, dos 340 bilhões que eu falei de exportação, a gente põe 25 no Nordeste, põe 26, 25 na Amazônia, e do Nordeste, a Bahia, é quase a metade, por
por conta do agronegócio e do petróleo. Aí sobram 10, 11 bilhões de dólares, de 340 para 8 estados do Nordeste. Tem alguma coisa que pode ser melhorada aí. Na Amazônia não é diferente. A gente exporta 25, 26 bilhões de dólares, mas se eu tirar o Pará com a Vale do Rio Doce, ficam 6, 7 bilhões para os outros estados. Na região mais rica do planeta, aí vai sediar a COP. Eu sou da região. Eu acho que o potencial de crescimento com a bioeconomia está ali, mas faltam as políticas, faltam os investimentos, falta o crédito, falta uma decisão. E o presidente Lula tem essa visão, agora com a retomada. Veja, o Brasil jogou fora o Ministério da Indústria e Comércio. Se não tinha Ministério da Indústria e Comércio, não tinha política para a indústria. O que é que aconteceu? A indústria era 20% do PIB, 21%, passou para menos de 10%. Agora está retomando e é o que mais ajuda hoje no crescimento das exportações. É mais ou menos esse ecossistema que a gente vive. Agora, presidente, a gente estava falando hoje da capilaridade da Apex, né? Inclusive da estrutura, que está em fase de expansão. E há escritórios importantes da Apex, mas que a gente viu no noticiário aí, em antigas gestões, que acabaram entrando mais no noticiário político ou até policial. Foi o caso do escritório de Miami, né, com aquelas investigações na gestão anterior. Mas eu perguntaria ao senhor, né, como aproveitar essa estrutura hoje, que está em diversos países, inclusive em processo de expansão, para incentivar o nosso exportador? Primeiro, assim, sendo muito sincero, a Apex é uma agência, como eu volto a repetir, que tem a responsabilidade de trabalhar a promoção das empresas, dos produtos brasileiros no mundo e a atrair investimentos, né? Isso a gente não faz sozinho, a gente faz com o Itamaraty, faz com o MDIC, faz com o MAPA, como parte do governo e faz essencialmente com os setores da economia. Nós trabalhamos com 52 setores da economia brasileira, temos convênios com todos eles, mas a Apex, a origem dela, assim, foi criado um departamento no SEBRAE, um setor no SEBRAE que trabalhava essa questão da exportação, e no governo do presidente Lula, no primeiro, em 2003, ele criou a Apex, com autonomia administrativa e financeira. Então, estamos fazendo aí 22 anos, e aí tem alguns escritórios no mundo, tem em Bruxelas, tem lá em Pequim e tem em Miami. No governo passado, eu não quero viver o saudosismo, mas tentou aparelhar a Apex. Passaram 25 militares na Apex. Não é necessário. Nós temos um quadro técnico bom, nós temos pessoas concursadas, capacitadas, e lá em Miami, então teve o pai do coronel Cid, o general Cid, também não estou aqui fazendo julgamento de ninguém, isso está na mão do Supremo, e isso foi muito ruim para a imagem do país e da Apex. Nós reformulamos o escritório, tivemos que demitir pessoas, e hoje está indo o meu ex-chefe de gabinete, que é do quadro, que trabalhou 2 anos comigo, porque eu não troquei o chefe de gabinete da Apex. É uma pessoa muito competente, e ele, presidente, eu posso ir? Então, nós fizemos auditorias, nós fizemos levantamento, trocamos todo mundo, porque como é que nós vamos diminuir a presença nossa na maior economia do mundo? Eu citei China, citei Bruxelas, cito Miami. O escritório de Miami está sendo reforçado na nossa gestão do governo do presidente Lula para poder atuar no Canadá, México e Estados Unidos. Só que o desafio agora ficou grande com essa medida última. Nós temos também em Bogotá, que cuida da América do Sul e América Central e Caribe. Nós estamos fazendo uma parceria com o Itamaraty de reunir todos os setores de comércio exterior de cada continente para a gente discutir estratégia país a país de como fazer, com os adidos agrícolas. A penúltima reunião nós fizemos na Ásia, nós vamos fazer juntos agora no final de abril, lá em Portugal, em Lisboa, onde estamos abrindo o escritório que começa a funcionar agora, em Bruxelas e em Varsóvia. Nós vamos reunir todos os consulados, os setores dos consulados de comércio, das embaixadas, os adidos, para discutir, principalmente agora com o acordo Mercosul e União Europeia. Depois vai ficar só o mundo árabe, para nós fazermos, aí vai ser pela primeira vez que nós vamos até fazer uma publicação. A Helena Chagas, que trabalha comigo, o pessoal da comunicação, nós vamos fazer um livro pondo país a país, todos os países que o Brasil tem presença, mais de 190, que caminho nós devemos seguir para ter uma melhor cooperação cultural na área e, obviamente, de comércio, né? Que é o papel nosso. Eu estou muito satisfeito assim, de estar fazendo, eu acho que
nós vamos repaginar um pouco esse escritório de Miami, porque precisa. Nós temos escritório em Moscou e nós vamos ampliar a nossa presença na África. Dividimos a África em 4 espaços, porque são várias Áfricas, né? Nós devemos ter um escritório, uma base também de apoio em Singapura, por conta do comércio na Ásia, e seguir em frente. Estou muito animado com isso. Presidente, o tema ele é muito rico, incentivo à produção nacional, ao exportador. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando, porque tem muito assunto, mas eu quero deixar já um convite para o senhor voltar aqui na Band para a gente falar mais do incentivo à exportação, ao empreendedor brasileiro. E quero agradecer, presidente, sua visita aqui à Band e já marcar novas visitas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós estamos inaugurando ainda nesse semestre a sede da Apex aqui em Brasília. É uma espécie de um espaço vitrine, onde vai estar o design brasileiro, os produtos brasileiros. Nós estamos inaugurando agora, no mês de abril, a Exposição Universal lá em Osaka, no Japão. São 6 meses promovendo o Brasil lá em Osaka. E a Apex, que está construindo o pavilhão do Brasil, que construiu o pavilhão do Brasil, a Bia Lessa, que está ajudando. Então, assim, eu acho que o Brasil está vivendo um bom momento e nós devemos, mesmo com essa crise que veio agora, de guerra comercial, que eu espero que possa ter uma solução, as oportunidades do Brasil são incríveis e, com isso, o trabalho da Apex também fica de maior responsabilidade. É nessa que eu estou. Obrigado. Muito obrigado, presidente da Apex, Jorge Viana, e agradecer principalmente a você, telespectador da TV Band, da rádio Band News FM, os nossos ouvintes, e já deixar o convite para os novos Band Entrevistas. Muito obrigado e até a próxima.